Irmãos queridos, graça e paz a toda a igreja. Amém? Nós temos a alegria nesta manhã de mais uma vez, nesses dias, apresentar no altar do Senhor, pelo batismo, um filho da aliança. E eu convido seus pais para que a apresentem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É o que nos diz a palavra do Senhor. Gilcidelson, que é o reizinho, Débora, estão apresentando aqui no altar de Deus Sara. O nome que foi dado é o nome da esposa de um patriarca. O nome dado à criança já sugere o conhecimento das verdades da Escritura. Já sugere piedade, temor a Deus, admiração pelas coisas do Senhor. Sara. Né, Sarinha? E segundo nos orienta a palavra de Deus, a nossa confissão de fé, os símbolos da igreja, é dever de todo pai, toda mãe, crentes, consagrar os seus filhos e trazê-los ao altar. É assim que vocês entendem? Estão cientes disso? Eu quero perguntar a vocês dois, a Reizinho e a Débora, se vocês têm consciência da aliança que Deus fez com vocês. Que nessa aliança inclui os seus filhos. Sim? Tem consciência do plano que Deus traçou antes da fundação do mundo e que passa pela casa de vocês. E é nessa convicção que vocês trazem para entregar a Deus, consagrando pelo batismo a pequena Sara. Vocês prometem diante de Deus e perante a igreja do Senhor aqui presente, criar essa bênção, essa joia nos caminhos do Senhor. Prometem? Zelando para que ela siga os passos dos que andam com Deus, orando com ela, por ela, em casa, na igreja, trazendo-a sempre para que ela conheça o Senhor como vocês conhecem. Sim. Vocês sabem que a água é um símbolo do Espírito Santo, aquele que regenera, aquele que sela o crente para o dia da redenção. E é nesse símbolo, usando esse sacramento, que nós vamos, pela fé, administrar a água sobre a vida de Sara. Vocês creem nisso? Vamos orar. Senhor, é em Teu nome e pela fé que fazemos este ato aqui na igreja, crendo que o Senhor é o Deus da aliança, aliança com os pais, aliança com os filhos. Nós não geramos filhos para a calamidade, mas para serem Teus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Põe a Tua mão sobre os nossos filhos.
E que o Senhor, nesta manhã tão bonita, tão feliz, receba a adoração da família de Jucidelson, Débora, Rebeca e Sara. Ó Deus, que o Senhor aceite dos teus filhos este tributo de louvor. Recebe, Deus, a consagração da pequena Sara, que é tua. Herança do Senhor são os filhos. Que neste ato litúrgico, pela fé, esteja aqui, Senhor, o nosso preito de adoração. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Sara, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E oramos para que você seja cheia da graça de Deus e cresça no conhecimento do Altíssimo. Senhor, pedimos que o Senhor dê sabedoria a Reizinho e a Débora para criá-la no temor do Senhor durante todos os dias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Rebeca. Pronto, vocês podem ir para a classe. Irmãos, é porque a gente se acostuma com essas coisas e nem sempre paramos para dar o valor. Mas você pense numa igreja que não tem um departamento infantil. Pense numa igreja que não investe no ensino infantil. É uma igreja que vai morrer. Porque os líderes de hoje foram as crianças que foram formadas ontem. Pode fazer as contas. E o dever da igreja é investir para que as crianças aprendam desde cedo o caminho do Senhor. Aquela história de a criança é a igreja de amanhã. A igreja de hoje, já é a igreja de hoje. As crianças são a herança do Senhor. Não é? Eu fico muito feliz. O departamento infantil faz um trabalho com tanto zelo, esmero mesmo, responsabilidade. E as crianças aprendem mesmo o caminho do Senhor com seriedade. Louvado seja Deus, e que Deus capacite os professores, renovando, porque não é fácil cuidar de criança, mas que Deus dê sabedoria, graça a esses nossos irmãos. Eu quero também saudar você que participa desse culto pela internet, aqui no Brasil, fora do Brasil, em Pedrinhas, em qualquer lugar do mundo. Eu sei que o presbítero Marden deve estar aí acompanhando o culto. Meu irmão, Deus te abençoe. Saudade de você aqui no conselho da igreja, com sua sabedoria. E alguns irmãos que eu estou visitando
enfermos por essa ou por aquela razão e estão acompanhando em casa pela internet. A internet tem muita porcaria, muito lixo, mas também é uma ferramenta preciosa, sendo bem utilizada. Deus abençoe você que acompanha hoje de manhã o culto pela internet. Eu peço as orações da igreja também, pelo reverendo Edésio Schecker, pastor emérito da nossa igreja. Ele veio a Salvador para procedimentos, uma nova trombose, e requer cuidados. A família está acompanhando naturalmente, mas nós como igreja devemos interceder, orar por ele e pela família dele. E que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Quero dizer também que fiquei feliz. Esta semana eu recebi uma página de jornal, uma página inteira, com a matéria sobre uma irmã querida nossa, que tem frequentado a igreja. Ela tem uma deficiência visual, é a Luzia. Ela está aqui agora de manhã. Luzia. E matéria feita sobre pessoas com uma deficiência como a dela, e que superam tudo com tanta firmeza. E quem tiver depois interesse, ver que coisa preciosa, eu estou com um jornal aí na minha sala. Eu louvo a Deus pela vida dela, que é deficiente só da vista, porque ela enxerga a luz da vida. Eu fiquei muito feliz com isso. E na última quarta-feira nós começamos um estudo sobre o Apocalipse, sobre as profecias do Apocalipse. E é curioso como Deus confirma as coisas. Na mesma semana, antes de saber disso, uma irmã falou para mim que como seria bom se a gente pudesse estudar essas questões, e ela nem sabia que era isso que Deus já tinha movido o meu coração. E nós vamos continuar nas quartas-feiras, estudando sobre o Apocalipse, as figuras, as profecias, os sinais, tudo aquilo que Deus foi revelando, apontando para a nossa instrução. Então, inclusive, oriento você, traga seu caderno, para você fazer anotação, ou então traga seu notebook, né? Fazer suas anotações, perguntas, que nós vamos caminhar nessa direção, com a graça de Deus. Está gravado o de quarta-feira. Se você também quiser, eu tenho gravado em MP3. Nós queremos estudar sobre essas questões. E hoje de manhã eu vou falar um pouco sobre isso. Você vai abrir no livro dos Salmos. É o Salmo 96. Salmo 96. O último versículo. Mas eu vou ler, claro, o Salmo inteiro, de forma alternada com você. Tributo à glória e majestade de Deus. Assentado como você está, leia o verso seguinte, é o que eu vou ler. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Todos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, disse que não queria que os irmãos fossem ignorantes com respeito às últimas coisas. E a escatologia paulina está em todas as suas cartas. Era um tema recorrente. Os apóstolos todos falaram sobre isso. A igreja do primeiro século aguardava a qualquer momento a revelação e a manifestação do Senhor. Especialmente por causa de uma palavra que Jesus tinha dito. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E os que ouviam aquela palavra acreditaram que Jesus voltaria segunda vez para julgar a terra ainda naqueles dias. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E aquela geração passou, todos morreram. Jesus não voltou. Claro, ele não estava falando daquelas pessoas físicas que estavam presentes àquele culto. Em vários outros momentos, em outros contextos, onde é utilizada essa palavra, fica claro que Jesus não se referia a pessoas, mas àquela geração adúltera e pecaminosa, ou a pecaminosidade presente naqueles dias. E Paulo fala muito sobre essa questão da vinda do Senhor. E sobre esses eventos, como acontecerão, há muita dúvida na mente e no coração das pessoas, com quem eu tenho conversado. Eu pretendo, nessa manhã, expor algumas delas para tentar dirimir a sua dúvida. O texto que eu li diz que o Senhor vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade ou a sua equidade. Há uma diferença entre julgamento e juízo.
que muitos não conseguem compreender ou se posicionar entre uma coisa e outra. E aquelas questões relacionadas ao grande tribunal, muitos não têm noção nem ciência disso. Eu queria toda a sua atenção. Alguém me disse: pastor, eu sei que no dia do julgamento final, eu não posso temer nada, porque eu tenho um advogado, que é Jesus. E eu sei que tem um acusador. E eu pedi que essa pessoa me explicasse, assim, com palavras, com um tipo de teatro, sei lá. Diga para mim, fale com detalhes como é que vai ser naquele dia. E a pessoa então me explicou, disse: olha, vai ser assim. Deus, o Pai, vai se assentar no trono para julgar. Jesus é o advogado, vai ficar de um lado. E o acusador vai ficar do outro. E então os povos comparecerão diante do tribunal de Cristo, de Deus. E então Satanás vai dizer: esse aqui ou essa aqui cometeu esse pecado. E então Jesus vai advogar a causa daquele que é eleito e vai dizer: não, meu pai, esse pecado já foi coberto pelo meu sangue, já foi justificado. E Deus então vai estabelecer a sentença: vinde benditos, ou apartai-vos de mim, malditos. Era a noção que essa pessoa tinha e tem, pelo menos eu acredito que a pessoa ainda está formatando a ideia, pelo menos foi o que ela me disse. Mas eu quero lhe dizer que não é assim. Jesus é o nosso advogado hoje. No julgamento final, ele será o nosso juiz. O acusador realmente trabalha para nos acusar hoje. O julgamento final é outra história. Será num plano em que o acusador não estará presente. Estaremos frente a frente com o juiz, sem intermediários, sem promotores, advogados, somente nós e o Cordeiro. E é aí que entrava a outra dúvida dessa pessoa, que achava que o crente não será mais julgado. Isso não é verdade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 25, ele diz que o julgamento de Deus começa, inclusive, pela casa de Deus. E ele diz: se vai começar por nós, que somos os filhos, imagine depois com aqueles que não obedecem à palavra. Mateus capítulo 12, quando se refere aos frutos da árvore,
o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que de cada palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que a Escritura expõe é que todos os seres morais, estarão diante do Criador. Todos. E você vai depois conferir em João capítulo 5, quando Jesus fala sobre a missão do Filho. Ele diz que no dia final, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, todos os que se acham nos túmulos, todos, se levantarão. E diz que os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal, para a condenação eterna, mas todos estarão diante do Senhor. O julgamento de Deus é segundo a verdade, segundo a sua fidelidade e equidade. Todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, diz o autor da carta aos Hebreus. Ele escreveu para crentes, escreveu para a igreja da dispersão. Estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem nós temos de prestar contas. Haverá uma prestação de contas. E vai começar pela igreja, pelos eleitos, pelos santos. De todas as coisas que dissemos, que fizemos, escondidas ou não, que ficaram para trás, que achamos que não foram vistas, todas estão diante do Senhor. Chegamos no livro do Apocalipse, que vamos estudar nas quartas-feiras, e lá está um trono, chamado o grande trono branco, e o Senhor assentado nesse trono. E algumas coisas estão ditas ali com muita clareza. Algumas delas eu vou pontuar para você, não tenho tempo de explanar com profundidade, quero fazer isso no estudo da quarta-feira. Vou só pontuar para você. Primeiro aspecto, primeiro ponto. O julgamento, segundo nos diz o livro do Apocalipse, é individual e intransferível. Ali não haverá grupos organizados, nem representação paterna, materna, nem confissão religiosa, denominação. Ali não estarão as igrejas organizadas. Mas o que nos diz a Escritura é que cada um de nós comparecerá perante o tribunal de Cristo. Ali, Itamar Santana Bezerra estará sem conselho de igreja, presbitério, para me defender. Nem esposa, nem filhos, nem pai, ninguém mais. Eu estarei frente a frente com o meu Criador.
Outro ponto que eu quero destacar para você é que neste encontro, que é uma cerimônia na verdade, o rei mandará um ser celestial trazer à sua presença 2 livros. Não sei se você já viu isso. Depois você confere lá no livro do Apocalipse. 2 livros. Em um livro estará o rol, a lista. É aquele livro que Jesus falou para os seus discípulos quando os enviou. E depois, no retorno deles, alegres porque os demônios se submetiam, Jesus disse: vocês estão alegres por causa disso, que os demônios se submetem? Fiquem alegres antes, porque os seus nomes estão inscritos no livro da vida. A lista. E Deus vai pedir que o anjo procure ali o nome. E depois será aberto um outro livro. E é aí que a coisa pega. É o livro de Deus. Naquele livro está a vida de todos nós. O que fizemos, fazemos, faremos, está no livro do Senhor. E é baseado nisso que nós receberemos o nosso galardão. Se o seu nome estiver na lista, você não entra em juízo, mas você será julgado. E receberá o galardão segundo as suas obras, diz a palavra do Senhor. Galardão é recompensa, é um prêmio. São alguns dos vários elementos que eu quero estudar depois com vocês. Então, em primeiro lugar, ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Você e eu. Os poderosos e os simples. Líderes e leigos. Todos serão julgados. Todos prestarão contas dos seus atos, de suas palavras, de sua malícia, de sua maldade. Assim como também teremos grandes surpresas no julgamento de Deus. Porque é segundo a sua equidade, segundo a sua justiça e verdade, que são diferentes dos critérios humanos. Nesse livro, onde estão os nossos atos, talvez você achasse que encontraria ali registros de tanta coisa boa que você fez, que fizemos. E ali talvez não esteja no livro de Deus nada daquilo, porque aquilo não ficou na conta do Senhor. Não significou nada para Deus, porque foi só arrogância humana, presunção humana e nada mais. Mas quem sabe um gesto pequeno que ninguém viu, nem você imaginou o quanto aquilo significaria para uma outra pessoa, uma coisa tão pequena para você, quem sabe vai estar ali. Do ponto de vista de Deus, um grande galardão. Vou dar um exemplo disso. O Senhor Jesus disse que se alguém der um copo com água, veja o que é um copo com água.
Que coisa pequena, simples. Um copo com água. A um servo dele, porque é servo dele. Jamais perderá o seu galardão, disse Jesus. E às vezes, muitos vão ao altar, como o próprio Jesus disse, depositar grandes quantias em dinheiro, como faziam aqueles no gasofilácio, achando que estavam fazendo grandes coisas. E Deus disse que aquilo não era nada, absolutamente nada, muito mais do que aqueles muitos dinheiros, ou muito dinheiro, eram pequenas, poucas moedas de uma viúva pobre. Os critérios de Deus são outros. Mas todos nós estaremos diante do Cordeiro e prestaremos contas de tudo o que recebemos e tudo o que fizemos. Todos nós. Você e eu. Não importa quanto tempo ainda transcorra até que Jesus volte. Não importa. Não importa se ele ainda vai demorar 1000 anos. Ou se é ano que vem. Não importa o tempo. Prepare-se. Você vai estar sozinho com o Rei. E mesmo sendo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, você vai prestar contas dos seus atos. Eu também. Imagine você comparecer um apóstolo diante do Cordeiro. E ele vai prestar contas a Deus. Todos nós compareceremos perante ele. Segundo aspecto que quero então mostrar da diferença entre julgamento e juízo. João capítulo 5, se você quiser conferir, abra aí por favor. João capítulo 5, verso 24, diz assim, João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Juízo aqui é condenação. Passe algumas páginas e vamos à carta de Paulo aos Romanos, um texto muito conhecido, mas vamos pôr os olhos lá. Romanos capítulo 8. Verso 33, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem, quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem uma lista de coisas, do presente e do porvir. E ele termina a sua argumentação dizendo que ele está bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele grande evento, glorioso evento, último evento, a cerimônia de coroação, em que Deus chamará à sua direita e à sua esquerda, uns que serão salvos, uns que serão condenados, é apenas uma cerimônia. Porque o juízo já está selado aqui, agora. Vou dar provas bíblicas disso. Tem muita gente que está esperando o céu, mas o céu já chegou. Nós já estamos no céu. O reino dos céus já é vindo, diz a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Nós vamos depois ser transferidos para as moradas celestiais. Deixa eu dizer para você o que é juízo. Diferentemente da cerimônia de julgamento para a premiação e para o deslocamento de cada um para o seu destino final. O destino final, para onde cada um vai, não acontecerá lá diante do trono. Acontece hoje aqui. O que a Escritura diz na carta do apóstolo João é: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem morre hoje com Cristo está salvo. Quem morre hoje com Cristo está condenado. Não haverá espaço para arrependimento posterior, para um estágio probatório, num purgatório ou algum lugar assim. Não existe isso na Escritura. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo logo após o juízo. Carta aos Hebreus. Numa visita dessa semana, a irmã está até ali olhando para mim, ela falava que tinha uma amiga muito religiosa, muito apegada às coisas religiosas e tal. E falando para essa nossa irmã, dizia que sabia que quando partisse daqui, teria um tempo, certamente, no purgatório para pagar os seus pecados e tal. E essa irmã sabiamente fez referência para essa pessoa as palavras de Jesus na cruz àqueles malfeitores, especificamente a um deles que se arrependeu. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele era um malfeitor, era um ladrão, mas não teve que pagar os pecados dele no purgatório, não. O pecado foi pago na cruz. E ele entrou imediatamente na glória com Jesus. E nem entrou de perna quebrada. Porque na cruz, os dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus tiveram as pernas quebradas. Menos Jesus, para que se cumprisse a Escritura. Mas quando o ex-ladrão, convertido na cruz, entrou no céu, entrou perfeito.
Se você está em Cristo, você está salvo. E nada, ninguém poderá te arrebatar das mãos do Senhor. Nada. Nem coisas de agora, nem coisas que virão. Nada. Se o seu nome está escrito no livro da vida, esse livro não vai ser escrito agora, nem será escrito depois. É um livro que foi escrito antes da fundação do mundo. E Deus não vai apagar esse nome, porque foi escrito com sangue. Mas também Deus julgará os seus. Isso quer dizer para mim e para você que devemos viver de tal forma, buscando santidade e piedade, na certeza absoluta de que prestaremos contas ao Senhor. Devemos nos arrepender diariamente e buscar de Deus o seu perdão. Lavar os nossos pés, a fim de entrarmos na glória em santidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra santa é o nosso alimento, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E nós rogamos ao divino e santo Espírito que iluminou essa palavra para nós, que também Ele aplique, convença, constranja o nosso coração a acolher essas verdades para a nossa santificação. A Tua palavra diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. Que seja assim nessa manhã, Senhor, aos Teus eleitos aqui presentes e os que estão acompanhando em casa. Que o Senhor abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Nos coloquemos todos de pé para juntos entoarmos o hino Igreja Alerta, número 287. E enquanto nós